O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado, por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse? Pega a tua cama e anda." O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, desde ontem, nós estamos ouvindo a proclamação do Evangelho de São João. Agora, até a Páscoa, nós iremos ouvir constantemente esta leitura do Evangelho de São João, que nós iremos ver que há um crescimento no ódio dos judeus. Isto é, enquanto Jesus vai deixando cada vez mais clara a sua messianidade, que ele é o Messias, vai se tornando cada vez mais profundo o ódio no coração dos fariseus, dos saduceus, que querem a morte de Jesus. Isto é, não obstante as coisas boas que Jesus tem feito, o ódio cresce cada vez mais. Não obstante Jesus deixar cada vez mais clara a sua divindade, isto é, que ninguém fez as coisas que ele estava fazendo, que não tinha como não reconhecer algo de sobrenatural em tudo aquilo que ele estava fazendo. Não obstante tudo isso, existia uma decisão má no coração dos fariseus e saduceus, que queriam a morte de Jesus. Isto é, aquilo que nós chamamos de pecado contra o Espírito Santo. Isto é, uma decisão no mal. Você se endurece no mal e se fecha totalmente à graça. Então este fechamento à graça vai se tornando cada vez maior, e este endurecimento cada vez mais evidente no coração dos judeus, dos fariseus e dos saduceus. E nós veremos isso no decorrer das leituras até
a Semana Santa. Pois bem, hoje nós vemos aqui Jesus que realiza mais um sinal, mais um milagre para mostrar que Ele é o Messias, para chamar à fé aqueles que estavam afastados. Mas existe uma particularidade neste sinal, neste milagre de hoje, porque se vocês pegarem os evangelhos, até mesmo o evangelho de São João, mas se vocês pegarem Mateus, Marcos e Lucas e São João, vocês verão que em todos os milagres de Jesus existe uma manifestação de fé. A pessoa que vai receber aquele milagre, ela manifesta uma fé pequena, ok? Que crescerá com aquele sinal, com aquele milagre, mas ela manifesta uma fé, ou, se não for ela, alguém que estava pedindo aquele milagre. Por exemplo, para dar um exemplo bem próximo, ontem, o evangelho de ontem, o filho do funcionário do rei, o rei vai, pede a Jesus pelo seu filho, Jesus diz, pode ir, ele está curado, ele está vivo, e diz então que o funcionário do rei acreditou, porque voltou para casa, acolheu aquela palavra de nosso Senhor, e voltou para casa, e não ficou, mas eu queria que o Senhor fosse lá, que o Senhor impusesse a mão, que eu visse alguma coisa. Não, Jesus disse, ele está curado, e ele acreditou. Pois bem, mas aqui isso não acontece. Diz aqui que existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, próximos àquela piscina, porque existia uma história que dizia que de vez em quando um anjo descia, movimentava as águas, e quem entrasse primeiro ficaria curado de qualquer doença. Então Jesus encontra diz aqui no versículo 5, João capítulo 5, versículo 5, aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado, e sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe, queres ficar curado? O homem não pediu a cura, o homem não manifestou a fé em nosso Senhor, o homem nem sequer se tinha voltado para Jesus, mas Jesus tomou essa iniciativa. Ele viu aquele homem doente há 38 anos, que mal podia se arrastar até a piscina, porque ele diz que quando a piscina é movimentada, outros vão na frente dele. Nós podemos aqui imaginar, meus santos, o que é uma pessoa sofrendo há 38 anos. O que é uma pessoa ali naquele lugar, uma pessoa abandonada há 38 anos. Uma doença que a castiga há 38 anos, que faz com que ela sofra a fome. Sim, porque ele não trabalhava, ele mal podia se arrastar até aquela piscina, ele não trabalhava, ele dependia daquilo que lhe davam, então frequentemente ele experimentava a fome, ele experimentava também o abandono, porque ele não tinha ninguém que o levasse até a piscina, então ele não tinha ninguém por ele. Você pode imaginar, talvez nós possamos imaginar à distância o que significa alguém sozinho, doente, passando privação, experimentando a fome há 38 anos. Nós, que provavelmente temos algumas dificuldades, porque todos nós temos, mas será que uma dificuldade, um sofrimento tão doloroso quanto esse, e há tanto tempo quanto esse, há 38 anos, aquela graça, digamos,
perdida, porque quando a água era movimentada, um outro chegava. Ele não tinha ninguém. Há 38 anos pedindo a Deus que dele tivesse misericórdia, e aparentemente não vendo nenhum sinal dessa misericórdia. Há 38 anos sofrendo, além da doença no seu corpo, sofrendo a fome, sofrendo a tristeza. Sim, porque nós podemos aqui imaginar a tristeza na alma deste homem, que já é refletida aqui no diálogo com o nosso Senhor, que quando nosso Senhor pergunta a ele, versículo 6, queres ficar curado? Ora, a resposta natural de uma pessoa que ainda tem alguma esperança é, quero. Mas qual foi a sua resposta? Senhor, eu não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, Deus sabe como, se arrastando, quando estou chegando, outro entra na minha frente. Isto é uma resposta de desespero, é uma resposta sem esperança, porque quando Jesus pergunta, queres ficar curado? A resposta esperada é, quero, Senhor. Mas ele já não tinha esperança nenhuma de ser curado, porque há 38 anos que ele sofria a decepção de chegar à beira da piscina e ver que um outro lá já estava. Pois bem, 38 anos de fome, 38 anos também de sofrer furto. Como assim, padre? Se nós tivermos experiência de moradores de rua, nós sabemos que isso acontece. Os moradores de rua sofrem o furto, isto é, outros companheiros mais fortes roubam, às vezes, a comida que ele conseguiu, ou um cobertor melhor. Então, há 38 anos sofrendo fome, há 38 anos sofrendo o abandono, a tristeza, o furto, o frio, a doença. Há 38 anos. E aí diz então que Jesus misericordiosamente toma a iniciativa e vai ao seu encontro. Meus irmãos, o primeiro passo que nós devemos dar diante deste texto é não perder a esperança do olhar de Deus sobre nós. Uma das doenças mais terríveis na alma de uma pessoa que sofre é a tentação ao desespero, sentir-se tentado a se entregar ao desânimo, ao desespero. Deus não olha para mim, Deus não ouve mais as minhas preces, eu não mereço as graças de Deus. É verdade, meus santos, merecer nós não merecemos, mas Deus misericordiosamente nos concede. Deus nos ama e Deus cuida de nós. Então nós precisamos renovar a nossa fé para que não caiamos numa situação de desespero semelhante, porque mais doloroso do que o sofrimento é a sensação de esquecimento por parte de Deus. Que nós não permitamos, quando a doença, as dificuldades financeiras, as dificuldades morais, a luta contra um pecado na sua vida, que você não permita que aquela tentação de Deus não ouve você, Deus não olha mais para a sua vida. Há tanto tempo que você luta contra esse pecado, há tanto tempo que você suplica a Deus esta graça, Deus não ouve mais as suas preces. Que você então, na fé, que você diga, eu creio na bondade de Deus, eu creio. Você vai dizer, mas padre, mas é muito duro dizer isso, porque eu digo isso com a boca, mas os meus olhos veem uma circunstância diferente. Mas não diga apenas com a boca, diga com a fé, Deus cuida de mim. Existe um trecho no livro de Abacuque, eu não trouxe aqui, mas eu posso depois procurar,
e enviar nos grupos um trecho bonito do livro de Abacuque, que diz assim: ainda que não haja mais ovelhas no aprisco, nem gado nos currais, mesmo assim eu creio em Deus. Isto é, mesmo que me falte o necessário, mesmo que aparentemente eu pareça ver o abandono de Deus, eu creio no amor de Deus. Eu comentava com uma pessoa por esses dias uma frase de um prisioneiro judeu de Auschwitz, ele preso, tendo como certa a sua morte, sofrendo todos aqueles maus tratos naquele campo de concentração, e ele escreve na parede da sua cela: Senhor, ainda que me mates, eu creio em Ti. Isto é, ainda que o Senhor permita a minha morte, ainda que eu venha perder a minha vida, eu creio em Ti. Isto é uma fé poderosa, e você dizer: Senhor, com a Tua graça, independentemente do que me aconteça, eu creio no Teu amor. Quem aqui está disposto a fazer uma prece semelhante? Quem aqui está disposto a dar essa alegria ao coração de nosso Senhor? Sim, porque é uma alegria, porque não há, uma das maiores tristezas que nós podemos dar ao coração de nosso Senhor é duvidar do seu amor. Como é que nós podemos duvidar do amor de Deus olhando o crucificado? Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ora, como é que nós podemos duvidar então do amor de Deus? Então, se nós queremos dar a alegria a nosso Senhor, digamos confiando na sua graça, na graça dele. Digamos confiando na sua graça: Senhor, independentemente do que me aconteça, eu creio no Teu amor, na Tua bondade e na Tua providência. Esta é uma fé que alegra o coração de Deus. Fé esta que não estava presente aqui no coração deste da piscina de Betesda. Mas diz então que nosso Senhor misericordiosamente dele se aproxima, pergunta se ele quer ser curado. Ele começa com as suas lamentações, sem responder logo se quer ou não ser curado, porque no fim das contas ele não diz se ele queria ser curado, ele diz que ele tentou e que nunca conseguiu. Mas a pergunta de nosso Senhor não foi: você já tentou ser curado outras vezes? Aí a resposta seria essa: tentei, Senhor, mas todas as vezes que eu fui, um outro já tinha conseguido. Mas a pergunta não foi essa. A pergunta foi: você quer ser curado? E ele não respondeu àquela pergunta, porque estava ensimesmado na sua dor, estava tomado de tristeza. O beato Carlo Acutis, ele tem uma frase bonita, ele diz assim, até copiei para não esquecer: a tristeza é o olhar para si, a felicidade é o olhar para Jesus. Então, quando você tem um olhar voltado para si, simplesmente, quando você está ensimesmado, ensimesmada numa situação de sofrimento, você vê apenas dor, você vê apenas escuridão, você vai ser tomado simplesmente, revestido simplesmente pela sua dor, porque é da sua dor que você nutre, é da sua dor que você se nutre, porque você está ensimesmado e fechado na sua dor. Mas quando você direciona os seus olhos para Jesus, você pode então compreender a felicidade, encontrar a felicidade. Mas este homem estava preso na sua dor. Jesus pergunta: você quer ser curado? E ele não sai da sua dor, lambendo as suas feridas, como um cão lambe as suas chagas. E nós muitas vezes assim nos encontramos quando estamos sofrendo. Ficamos tão presos nos nossos problemas que não conseguimos nos abrir para a fé. Então Jesus, mesmo sem ele pedir,
mesmo diante daquela pergunta de Nosso Senhor, Jesus diz: levanta-te, pega a tua cama e anda. E diz então que ele nem sabia ainda quem era aquele homem. Ele pegou a cama e foi-se embora. Os judeus se encontraram com ele, carregando a cama em dia de sábado, perguntam a ele quem deu a ele permissão de carregar a cama. Ele disse: olha, aquele, eu nem sei quem foi, aquele que me curou, disse: pega a tua cama e anda. Então, eles perguntaram: e quem te disse, pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora. É depois que ele se encontrará novamente com Nosso Senhor e que ele vai descobrir quem é Jesus. E Jesus que lhe diz, e com esta frase, com esta reflexão eu quero terminar a homilia, e Jesus que lhe diz essa frase tão profunda, diz: mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Mas, meus irmãos, que coisa pior poderia acontecer a um homem que sofrera 38 anos? Fome, a doença, o frio, o furto, a tristeza, o abandono, a solidão. Que sofrimento maior poderia acontecer? Ora, se os seus olhos estão voltados apenas para você, você vai dizer: nada de pior poderia lhe acontecer. Mas se os seus olhos estão voltados para Jesus, você vai dizer: o pior que poderia lhe acontecer é perder Jesus por toda a eternidade. Meus irmãos, para um coração que não tem fé, perder Jesus é uma coisa qualquer. Para um coração que não tem fé, não ir para o céu é apenas uma frugalidade. Mas para um coração que crê, perder o céu é perder a condição da possibilidade da verdadeira felicidade. E eu nem estou falando aqui de: padre, a coisa pior que poderia acontecer a ele é ir para o inferno. Sim, sem dúvida, mas digamos que não é. Digamos que houvesse a possibilidade de um lugar em que não fosse o inferno, mas que fosse de uma felicidade natural, que não fosse o céu. Isto já seria o inferno. Isto é não ter Deus. É porque nós não compreendemos o que é o céu, de modo que nós tememos o inferno, mas o nosso coração não se alegra pela possibilidade do céu, da felicidade perfeita, do contemplar a Deus, do estar com Deus, do experimentar a felicidade divina. Porque tudo que nós experimentamos aqui na terra é felicidade humana, é felicidade criada, mas imagine o que é o céu, a felicidade de Deus. Imagine toda a felicidade que já se experimentou neste mundo. Imagine toda a felicidade que todas as pessoas no mundo já experimentaram e já experimentarão. Imagine que se nós pegássemos toda esta felicidade, juntássemos e dessemos a uma pessoa, esta felicidade ainda seria uma felicidade humana, e esta felicidade ainda estaria aquém, não seria 1% da felicidade que Deus tem reservada para nós. Então nós precisamos pedir a Deus que Ele encha o nosso coração com a fé na sua bondade, sim, para que nós não caiamos no desespero, como este homem do Evangelho de hoje, mas uma fé também nas suas promessas, e principalmente na promessa do céu, que nós possamos dizer, como tantos santos diziam: existe um céu. Santa Teresinha e tantos outros santos: existe um céu reservado para mim. Jesus espera por mim. E quando você disser isso e você perceber que você não compreende, porque você não compreenderá em que consiste isso,
Peça a Deus que lhe aumente ainda mais a fé, para que o desejo cresça cada vez mais e você possa vislumbrar na terra, como num espelho embaçado, aquela felicidade que Deus tem reservado para você. De modo que, assim como esta frase surtiu efeito no coração deste homem: não voltes a pecar, para que não percas o céu e não sejas condenado ao inferno, nós também tomemos esta frase para a nossa vida, que nós também não queiramos ofender nosso Senhor com os nossos pecados, que nós também tenhamos força e decisão para abandonar todos os pecados da nossa vida, não apenas os pecados mortais, mas todos os pecados. Para quê? Para que nós não percamos o céu, para que nós não sejamos condenados ao inferno, mesmo que isso custe a você abandonar algo a que você se sente apegado, mesmo que isso custe a você abandonar um pecado a que você se encontra atrelado, amarrado, algemado há muito tempo, quem sabe há 38 anos. Isto é, que você diga: padre, mas há tanto tempo eu me sinto preso a este pecado, mas não apenas preso contra a minha vontade, mas preso até com o meu consentimento. Eu amo este pecado. E que você diga: Jesus, me ajude a me desapegar deste erro, desta maldade, disso que te entristece, deste vício que se incrustou, que se enfiou, que se enraizou na minha alma, e eu não apenas não consigo me desapegar, mas eu não quero me desapegar deste pecado. Ajuda-me, Senhor, que eu te ame tanto e que eu queira tanto estar contigo, de modo que eu esteja disposto a me desapegar de tudo aquilo que eu sei que não é do teu agrado. Que nós então, meus santos, ouvindo esta palavra de nosso Senhor, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior, que esta palavra surta efeito e faça frutificar, frutos de santidade e generosidade no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.